É verdade que o Senado Federal acaba de aprovar uma lei que garante para as mães atípicas, para as mães de crianças autistas, aposentadoria especial? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa do direito das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. E meus contatos estão na descrição. A pergunta que eu fiz no início, antes da vinheta, foi: é verdade que o Congresso Nacional acaba de aprovar, aliás, que o Senado Federal acaba de aprovar um projeto de lei que garante às mães de crianças autistas o direito à aposentadoria especial e outros direitos mais, e que esse projeto está indo para a sanção presidencial? Será que isso é verdade? Pessoal, ali pelo dia 15 de julho, 16 de julho, começou a circular uma notícia, na verdade era uma foto, uma figurinha, que indicava o número de um projeto de lei que asseguraria às mães das crianças atípicas, e especialmente às mães de crianças com transtorno do espectro do autismo, uma série de direitos, dentre eles o direito à aposentadoria especial. Eu reparei em quem estava postando, porque eu sempre presto atenção sobre quem é que está falando. Eu sempre, para fazer o checking facts, ou seja, para eu mesmo decidir se uma notícia, uma postagem é verdadeira ou não, eu sempre olho, em primeiro lugar, quem é que está falando, ou seja, quem é que está compartilhando. E as pessoas que compartilharam essa postagem, que falava desse projeto de lei, que tinha acabado de ter sido aprovado pelo Senado e enviado à sanção presidencial, eram advogados, colegas advogados, associações de autistas, gente com 300, 400, 700 mil seguidores, perfis grandes, perfis relevantes, perfis que eu costumava ver abordando temas sérios, importantes, de maneira relevante na internet. Eu poderia ter deixado de seguir na checagem em virtude da qualidade e das credenciais das pessoas que estavam postando. Só que como eu queria saber também qual era o texto desse projeto de lei, porque eu queria comentar, porque ninguém estava comentando qual era o conteúdo exato do projeto de lei que acabara de ter sido aprovado e que seguiu para a sanção presidencial. É porque quando segue para a sanção presidencial, gente, o presidente da República tem 15 dias para sancionar ou para vetar. Então, daí a 15 dias, já vai estar valendo. Então, eu queria ler a lei, interpretá-la e trazer aqui para vocês, em primeira mão, uma análise sobre a lei nova que está assegurando direitos para as famílias atípicas. Quando eu cheguei no site do Senado Federal, no portal do Senado, usando como parâmetro aquelas palavras-chave relacionadas ao tipo de lei, né, ao conteúdo, ao tipo de direito que assegurava, nada apareceu. Aí eu peguei o número do projeto de lei 1225 de 2024. Eu até estranhei, sabe? Porque geralmente um projeto de lei tramita muitos anos antes de ser aprovado, porque tem que passar uma série de comissões e tal. Mas vai lá que, né, como era um direito que era conveniente aparecer nesse momento, afinal, tantas mães atípicas deixam de trabalhar para cuidar de seus filhos, por que não, né? Pesquisei lá no site do Senado e nada, não encontrei. Aí eu fiquei pensando, gente, será que isso é fake news? Não é possível. Aí continuei, voltei para o Google, continuei pesquisando, e de repente apareceu um link para uma página do Senado Federal. Esse link eu vou deixar aqui na descrição, tá, gente? Esse link do Senado Federal foi para a página Senado Verifica. Senado Verifica é o checking facts do Senado. É a checagem de fatos feitos pela assessoria de imprensa do Senado. Ou seja, quando começa a circular uma postagem, uma notícia de alguma coisa envolvendo o Senado ou senadoras da República, que não seja verdadeira ou que as pessoas tenham dúvida com relação a isso, então essa equipe do Senado checa os fatos para ver se é verdade. Então, chegando nessa página, gente, a primeira coisa que aparece é o seguinte: Senado verifica. A pergunta: Senado aprovou o projeto que apoia mães atípicas? Aí começa o texto. Nos últimos dias, vários sites de associações, como eu te disse, associações grandes, inclusive, e perfis das redes sociais publicaram que o Senado Federal aprovou um projeto que assegura apoio financeiro e psicossocial às mães ou responsáveis legais de crianças e adolescentes com deficiência severa
ou transtorno do espectro do autismo. Alguns falavam sobre esse auxílio e outros falavam sobre aposentadoria especial. Na verdade, fizeram uma mistura danada, daqui a pouco eu vou te esclarecer o que é isso, tá? Mas aí segue a checagem de fatos do Senado dizendo o seguinte: não é bem assim. Trata-se do projeto de lei 1225/2024, então o projeto realmente existe, mas a proposta foi aprovada numa comissão da Câmara dos Deputados e não no Senado. Então, gente, em primeiro lugar, não foi no Senado, foi na Câmara. Mas ok, você pode perguntar, que diferença que faz? Se foi para a sanção presidencial e se foi aprovado, que diferença que faz se foi para o Senado ou se foi para a Câmara dos Deputados? O que faz diferença aqui, gente, é aonde foi aprovado esse projeto. E aí eu não estou me referindo às casas. É que se foi no plenário ou se foi por uma comissão. Vou te explicar como é que funciona um projeto de lei. Toda vez que um parlamentar apresenta um projeto de lei, esse projeto de lei tem que tramitar na casa. Ele tramita pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, vai verificar se aquele projeto de lei ele é legal, se ele não ofende a Constituição, se ele não conflita com a Constituição. Essa é a primeira coisa que é feita, é o controle de legalidade do processo legislativo das leis brasileiras. Então, se a Comissão de Constituição e Justiça disser que está tudo ok, o projeto é legal, o projeto não tem nenhum vício formal nem material, ele segue para outras comissões. Que comissões? As comissões que são afetas àquele tema. As comissões temáticas que se relacionam com aquele tema. Qual é o tema do projeto de lei aqui, gente? Direito das pessoas com deficiência. Então, tem que ir para qual comissão? Tem que passar obrigatoriamente pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência das casas do Congresso Nacional. Nesse caso, da Câmara dos Deputados. E é lá que foi aprovado, nesta semana, esse projeto, na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas aí, se a comissão aprovar, já está valendo como lei? Não, gente. A tramitação continua. E nesse caso, esse projeto que trata de direito previdenciário, ele vai passar primeiro pela Comissão de Direito Previdenciário, que a comissão vai ver quais são os impactos. Quanto vai custar para executar esse projeto? Tem orçamento para isso? De onde que sai o dinheiro? Então, nesse momento, esse projeto 1225/2024 está para ser votado, aprovado ou não, pela Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados. Só depois que for aprovado pelas comissões pertinentes é que o projeto vai para o plenário. Vai para o plenário, para todos os deputados, todos eles. Porque as comissões, gente, são formadas por poucos deputados. E elas são altamente especializadas naquele tema, naquela matéria que elas se propõem a discutir. Então passa ali, se for aprovado em todas as comissões temáticas, aí vai para plenário. Depois que for a plenário, que for aprovado em plenário, é que vai para a sanção presidencial e que pode ou não virar lei. Se o presidente da República sancionar, vira lei. Se o presidente da República vetar integralmente, não vira lei. Se o presidente da República vetar parcialmente, parte do projeto vira lei. Nesse caso, não foi para plenário. Ou seja, olha só, já três coisas imprecisas, né? Primeiro, não estava no Senado o projeto de lei, e sim na Câmara dos Deputados. Segundo, não foi aprovado pelo plenário nem enviado à sanção. Foi aprovado em uma comissão. E ainda está tramitando, não vai virar lei tão cedo. E mais uma imprecisão. Você viu esse tanto de direito que está falando aqui, auxílio financeiro, falou também da Previdência, né? Aposentadoria especial para pessoa com deficiência e tal. Nada a ver. Veja bem, essa lei, quer dizer, esse projeto, que ainda não é lei, ele propõe-se a alterar o artigo 21 da lei, que é, na prática, o Estatuto Previdenciário Brasileiro. Ele altera a Lei 8.212, artigo 21. Você sabe do que trata o artigo 21? O artigo 21, seus incisos e parágrafos, trata do percentual de contribuição previdenciária. Você que trabalha pela CLT, você deve pagar aí 11% todo mês. Desconta do seu salário, 11% é a sua parte que lhe cabe da contribuição previdenciária. E o projeto de lei cria a alínea C, presta atenção, a alínea C do
inciso 2º do artigo 21, que diz o seguinte, atenção para o texto: no caso de segurado facultativo, sem renda própria, que se dedique exclusivamente aos cuidados de filho ou dependente com deficiência física, que carecem de auxílio de terceiro, indispensáveis para fins de necessidades. O que prometeu aqui? Nada, né? Só identificou um perfil de pessoa que teria esse direito. Qual o direito? É o direito de recolher 5% para se aposentar, 5% da renda. É isso que esse artigo diz. Ele diz que o segurado facultativo, por exemplo, a mãe da criança com deficiência que tem aí, pague o carnê, segurado facultativo, paga o carnê do INSS todo mês para se aposentar. Essa pessoa que é segurado facultativo, que não tem uma renda definida, uma renda própria, que se dedique exclusivamente a cuidar do seu filho com deficiência física. Aqui é física, não é autismo. Física. Essa pessoa vai ter direito a contribuir com apenas 5% para poder se aposentar. É disso que trata. Não fala de autismo aqui esse projeto. Não menciona transtorno do espectro do autismo. Fui lá e baixei o projeto, não tem nada a ver. Então, realmente, gente, eu fiquei muito impressionado como é que uma fake news dessa forma circulou, todo mundo compartilhando e ninguém foi verificar. Ninguém teve interesse de ir lá ler o texto. Ué, se tem um direito envolvido, a pessoa tem um canal de comunicação com 500 mil seguidores, ela não quer passar uma informação de qualidade, ir lá e verificar e comentar, falar com propriedade? Não, sai compartilhando, né? Agora, o que tem que se parece com esse auxílio, que traz auxílio, aí sim, para a mãe de crianças com transtorno do espectro do autismo, é outro projeto, é outro número, tá bom? Vou te falar aqui qual é. É o projeto de lei 1520 de 2025. Aquele lá é o 1225 de 2024. É o 1520 de 2025 que se propõe, e já foi aprovado também na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que propõe o seguinte: o auxílio da mãe atípica, que será pago diretamente à mãe ou o responsável legal, independentemente de vínculo empregatício formal, desde que atenda aos seguintes critérios. Atenção, gente. Ser mãe biológica, adotiva ou responsável legal por criança ou adolescente com transtorno do espectro do autismo ou outra deficiência severa que exija cuidados contínuos. Aqui vem em primeiro lugar o TEA e depois outras deficiências. Inciso 2. Apresentar comprovação de carga de cuidado elevada que afete a sua rotina de trabalho, mediante laudos médicos, relatórios de assistentes sociais e profissionais de saúde. Então, essa mãe, além de um critério de renda, que ela não pode trabalhar, ela tem que demonstrar que ela se dedica o tempo todo a cuidar do seu filho. Ela não tem condição de ter um emprego regular para ter uma remuneração, porque a dedicação ali é permanente. Depois vem o inciso 3 com outra exigência: estar inscrita no CAD único, gente. Tem que estar no CAD único, senão não tem direito. Vem o artigo 3º e diz o seguinte: o valor do auxílio será definido conforme a gravidade da condição da criança ou do adolescente e o grau de vulnerabilidade social da família, podendo variar entre meio salário mínimo, em casos de deficiência moderada, um salário mínimo nos casos de deficiência severa com necessidade de cuidados constantes e ausência de apoio familiar ou comunitário. Parágrafo 1º. O benefício poderá ser acumulado com outros auxílios recebidos pela criança, como o benefício de prestação continuada. Então, aqui é uma grande notícia. Quando for aprovado, será um grande dia, porque a criança já recebe BPC. Aí a mãe vai ter direito em separado, porque o BPC é para criança com deficiência. A mãe deixa de trabalhar para cuidar da criança, então ela tem direito a um outro tanto. E é isso aqui. Esse projeto de lei que visa garantir esse auxílio. É o projeto de lei 1520/2025, ainda está tramitando, não está valendo ainda não é lei. Quando for lei, eu volto aqui para te contar. Muito cuidado com fake news, viu? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.